Boa tarde a todos. Quero agradecer, primeiro começar agradecendo aos professores que estarão compondo a mesa da discussão de hoje à tarde, professor José Vicente Tavares, professora Vanessa Marques, professor Heber Marzulo. Depois, logo em seguida, eu vou apresentar cada um deles, no momento que eles vão fazer suas intervenções. Inicialmente, eu só queria apresentar do que se trata o evento que foi chamado para hoje à tarde. Há cerca de um mês ocorreu o Congresso Mundial de Sociologia na cidade de Toronto, Canadá. Nós estivemos presentes junto com vários outros professores aqui da URGS e de todo o país. E naquele momento, por conta das discussões que estavam ocorrendo no evento, com várias interfaces com o que se passa no Brasil, o professor José Vicente Tavares, coordenador do ILEA, sugeriu que a gente constituísse uma parceria aqui na universidade para fazer um debate, não necessariamente sobre o Congresso, embora tenha uma certa intenção de reagir aos debates que aconteceram no evento, mas um debate sobre o tema central, digamos assim, que é a sociologia crítica mundial, trazendo algumas reflexões que vão estar em diálogo com o que foi o Congresso, que tratava basicamente o debate sobre poder, violência e justiça. Então o que a gente vai tentar fazer hoje à tarde é uma mesa de diálogo em que a gente vai introduzir algumas questões de maneira até mais ou menos informal em relação ao que foi esse debate, e depois abrir para uma discussão, de modo que nós quatro, vamos poder reagir de maneiras diferenciadas, tendo em vista talvez nossa percepção diferente de como se deram os debates e qual a situação da sociologia hoje em termos mundiais. Bom, a gente combinou rapidamente aqui, vamos começar com o Heber Marzulo, então. O Heber tem graduação em Ciências Sociais aqui pela URGS, é mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo PROPUR da URGS e doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR da UFRJ. Atualmente é professor do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Bom, Heber, um sociólogo com um olhar que vem da sociologia urbana, posso dizer assim, que vai nos dar um retorno sobre suas considerações sobre o que foi o debate lá. Em torno de uns 15 a 20 minutos. A gente faz essas coisas. Agradecer o convite. Nos encontramos em Toronto. Eu fui lá um neófito, foi o primeiro congresso do ISA que eu participei, e talvez caiba brevemente explicar por quê, né? Que eu fiquei num certo limbo de formação acadêmica entre uma formação de graduação nas ciências sociais, aqui, e uma formação na área de planejamento urbano e regional, enfim, na URGS e também na UFRJ, em termos de doutorado. Então, assim, desse ponto de vista, eu não sou alguém que trabalhe especificamente com teoria sociológica. O campo teórico me é um campo mais que eu aciono conforme a minha formação, as minhas questões. Todavia, obviamente, sou um curioso e tento me manter em alguma medida com alguma atualidade. Essa atualidade, e aí eu vou me aproximar um pouco da questão, ela, nos últimos anos, a atualidade das questões sociológicas foram me atropelando do ponto de vista dos meus interesses de investigação. Vou tentar explicar. Além do doutorado ser no Instituto de Planejamento Urbano e Regional, diferentemente do PROPUR, onde eu sou professor, planejamento no pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional aqui da URGS, o IPUR da UFRJ tem uma marca muito mais forte do campo da economia e da sociologia. Enquanto nós aqui temos uma marca ainda muito forte da arquitetura e do urbanismo. Está dentro de uma escola de arquitetura o programa de pós-graduação. Então teve essa aproximação no meu processo de formação
com as questões teóricas, mas a empiria, de certa forma, minha empiria, a questão urbana, se apresenta no período que eu estou fazendo estágio dentro do doutorado em Paris, num labor que mudou de nome agora, IRISPO, era IRIS, né, em pesquisa interdisciplinar em socioeconomia. Quando, no início dos anos 2000, eu estava lá, e ressurge, no campo da teoria sociológica francesa, a ideia do retorno à classe, que vai se articular com uma ideia do retorno à cidade. Retour à la Ville é um livro que tem a volta à cidade, da professora, pesquisadora Catherine Bidou, que foi a minha diretora de tese nesse período na França, editado no Brasil, que é uma coletânea que tem uma introdução paradigmática dela sobre a questão da cidade voltar a ser um problema sociológico. No mesmo período, então, tem essa formulação, que também é um livro, né, Retour à la classe. E essa relação entre classe, enquanto conceito-chave da teoria sociológica, e a questão urbana, ela, de certa forma, se articula de modo direto com algum nível das minhas preocupações mais recentes, que são os estudos no que eu denomino espaço dos pobres, no sentido que as minhas reflexões e investigações empíricas apontam para a inexistência de uma grande distinção no quadro brasileiro, e em alguma medida com o trabalho que eu faço nesse pequeno período em Paris, em termos da questão da regularidade fundiária. A minha pesquisa atual, inclusive, de certa forma, retoma essa questão. No interior desse tipo de investigação, e fruto de uma questão de caráter mais epistêmico-filosófica, aí um certo afastamento de uma formação talvez mais marxiana, e que foi essa a apresentação, eu passo a problematizar uma tendência muito forte que existe no campo teórico e dos estudos empíricos em tratar as obras de ficção, particularmente no campo do audiovisual e da literatura, como sendo campos de representação. Aí, de certa forma, eu tenho uma influência, do ponto de vista filosófico, da virada linguística do Wittgenstein, e vou pensar, antes que uma representação de um real a ser descoberto, desvendado, revelado, acionado, a elaboração de um discurso sobre. Desse ponto de vista, vamos aproximar, enfim, de alguns campos que vão estabelecer a questão das disputas discursivas no processo de instauração da realidade. Então, desse ponto de vista, a realidade não está lá a ser desvendada, mas ela está num processo de disputa discursiva sobre, que instaura esse campo. Enfim, sei que é um campo minado, razoavelmente até hoje, em que pese, né, mais de meio século, já se aproximando de quase um século da formulação wittgensteiniana, ainda temos, do meu ponto de vista, uma forte marca de uma concepção platônica que pressupõe o processo de conhecimento como sendo processo de desvendamento de um real a ser alcançado. Desse ponto de vista, então, eu acabo tendo uma das linhas de investigação, a elaboração ficcional, enquanto estilo, tanto no campo do audiovisual quanto no campo da literatura, sobre o espaço dos pobres. E como nessa literatura e nessa produção audiovisual mais contemporânea, o espaço dos pobres vai se estabelecer
como o espaço da criminalidade violenta. Poderia dizer que, fora raros discursos absolutamente marginais e pouco influentes, nós não vamos encontrar os investimentos privados em condomínios de alto luxo na Barra da Tijuca, na Praia da Boa Viagem, como espaços que estão ligados à criminalidade violenta. Nós não vamos encontrar as sedes do Congresso Nacional, do Executivo, do Judiciário, como espaços que articulam a criminalidade violenta. Mas nós vamos encontrar, invariavelmente, o espaço dos pobres sendo apresentado, e aí, para mim, tanto faz. Eu estou pegando esse viés um pouco para estabelecer uma certa polêmica. Mas se eu pegar os dados estatísticos, a quem nós, em geral, tendemos a atribuir um grau de veracidade muito grande, também vão se debruçar fundamentalmente na investigação da quantidade, do volume de crimes nesses territórios. No caso brasileiro, a periferia urbana, metropolitana, as favelas regularizadas, os loteamentos populares regulares e irregulares e os conjuntos habitacionais. No caso do Norte Atlântico, Europa, Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, os conjuntos habitacionais. E parte de uma periferia mais recente, incluindo as áreas ocupadas pelos atuais grandes fluxos migratórios. Desse ponto de vista, me parece, então, que é fundamental. E essa foi uma questão que particularmente me surpreendeu no Congresso Internacional, desde a fala inicial, né, uma fala em que colocava a sociologia mundial como crítica aos processos regressivos, em que me parece esse conjunto de estabelecimento desse discurso se coloca. É um processo regressivo, talvez do ponto de vista da experiência democrática e civilizatória ocidental, a partir dos ganhos eleitorais de projetos não comprometidos com a democracia. Enfim, na fala de abertura do Congresso, me parece que, se eu fosse resumir do ponto de vista dos meus interesses, essa teria sido uma questão central. Então, um pensamento de que a sociologia internacional está preocupada com um processo regressivo do ponto de vista da experiência democrática, pelo menos ocidental, e sua influência mundial. Me parece que parte dessa regressão não está desvinculada do estabelecimento da criminalidade violenta como um dos aspectos centrais, aliás, me parece absolutamente articulado, e de o quanto isso está vinculado a determinados territórios. Talvez não seja apenas simbólico, ou seja, profundamente simbólico, se entendermos, na minha perspectiva, que estamos no mundo dos símbolos, o fato de o presidente dos Estados Unidos ser um grande investidor imobiliário. E, desse ponto de vista, ter particular interesse em processos de valorização fundiária e de desvalorização. Por outro lado, temos aí um conjunto de líderes, né, agora das chamadas democracias iliberais da Europa Oriental, antiga da Europa Oriental, da Europa Central, né, e as experiências, inclusive agora no nosso processo eleitoral, de personagens oriundos das Forças Armadas, das Forças de Segurança desses países. Não por acaso, a criminalidade violenta, então, acaba estabelecendo uma relação absolutamente imbricada com uma problemática fundiária urbana, ou até mais do que urbana, territorial, com a problemática do tráfico de drogas e do acesso às armas. Então, me parece assim que, desse ponto de vista, o Congresso Internacional, ele me soou, Zé, e aí, porque o Zé foi, algum tempo atrás, foi quem me motivou, me provocou, né, a apresentar um trabalho para o Congresso, e um pouco tem me motivado a que eu leve avante essas minhas reflexões a partir do meu campo. Eu tenho uma tendência a ter um campo em favela, embora tenha passado um período antes, entre favela carioca e favela porto-alegrense, eu passei um período um pouco com os estudos ligados à
a esse problema. Pois é, e as favelas parisienses são mais o banlieue que o bidonville, mas enfim, daí eu me resguardo na tradição do método na sociologia do Howard Becker e penso mais a importância da comparação por analogia antes do que por simetria. Né? Porque por simetria eu teria que ter investigado em Paris não um conjunto habitacional, mas uma bidonville. O problema é que as bidonville não têm a consolidação que as favelas têm no quadro brasileiro. Aí eu acionei alguma coisa lá Bourdieu, sobre uma certa hierarquia do espaço social, né? E aí nessa minha construção as favelas corresponderiam aos conjuntos habitacionais das grandes cidades, enfim, da Europa Ocidental e Estados Unidos e Canadá, e não algo que é bastante efêmero, que no caso francês é a ideia das bidonvilles, né? Porque afinal tem pouca... não se consolidam. Aqui eu estou na apresentação, na minha apresentação em particular, né, eu estou fazendo aqui uma ironia. Esse conjunto aqui é um conjunto irônico, né? Aqui o Laene, que é um filme, enfim, a filmografia é muito boa, viu, aqui, acionada aqui, eu sou suspeito, mas enfim, gosto muito, o Laene é fantástico. Bom, esse é um vídeo, né, que eu não sei, acho que o pessoal mais, né, abaixo dos 30 aqui, todo mundo já viu, porque ele tem milhões de views, né? Do Childish, que é Gambino, né, que enfim também tem uma série na Netflix particularmente interessante chamada Atlanta, né, e ele é rapper também, só que eu acho que ele usa outro nome como rapper, né, e enfim, esse vídeo é um vídeo fantástico porque ele vai fazer uma crítica ironizando a forma como aparece na história norte-americana a figura do afro-americano. Esse movimento aqui é aquele movimento que aparece, para quem é mais antigo, né, um movimento clássico, me lembro que tem um nome aqui, mas é quase um gimmickzinho. E gimmick é um negócio meio antigo, né? Elefantinho da Shell, mas enfim, da publicidade. Mas enfim, que aparecia assim, que tem a ver com a ideia da malemolência, etc., né, dos afrodescendentes. Né? Então, aqui ele está fazendo é muito bom, é muito criativo, enfim, é fantástico, né? Mas ele está fazendo uma associação com isso, com uma figura que eu acho que é da época da depressão norte-americana, que ela é uma figura de caráter negativo, né? Há um elemento do caráter negativo associado aos afrodescendentes hoje, né? Armado, bandido, né? Então a malemolência armada, né? Aqui 2 livros em particular que eu trabalhei para essa discussão, para esta apresentação, né? O ano em que Zumbi tomou o Rio, me soou, eu fui ver o Água Luz agora, aqui no Fronteiras e tal, me soou, parece que é um livro menor, ou enfim, estavam falando só dos mais atuais, não tocaram no assunto. É uma distopia, o tráfico toma o Rio de Janeiro. Um pouco que o PCC vai fazer em 2007, em São Paulo, né? Aqui ele projeta num texto de 2002, né? Numa obra de 2002, isso acontecendo no Rio de Janeiro. Bom, e o Cidade de Deus, que enfim, suponho todos tenham razoável ideia do que se trata, né? Embora talvez pouca gente tenha lido o livro, né? E é um livro que vai ser cravado de polêmicas, particularmente a partir do sucesso do filme. Né? Bom, um dos sujeitos polêmicos, eu não simpatizo com a postura dele na polêmica, foi o MV Bill, um rap, né? Dada a cara que ele nos olha aqui, eu estou sendo muito corajoso em falar qualquer coisa, inclusive mesmo que seja só uma projeção a princípio. Mas assim, quer dizer, ele se arvorou na época do debate sobre o Cidade de Deus, como alguém que falava também da comunidade e atribuindo à obra uma valoração negativa. Né? No entanto, logo depois ele vai lançar um clipe que são os soldados da guerra, uma coisa assim, que também é, enfim, no mundo da favela de Cidade de Deus, e os meninos armados até os dentes. Né? E aqui eu acabo pensando, embora seja uma referência, obviamente, na minha tradição de pensamento, da minha empiria, Albas Aluar, né? Mas que, enfim, faz uma crítica ao Paulo Lins, supondo que ele teria roubado dados de campo de uma pesquisa, etc. Enfim. Né? E aí depois ela lança, em 2012, a bibliografia do Ailton Batata. Né? Então, assim, o Paulo Lins só foi mais rápido e, enfim, do meu ponto de vista, mais criativo, no sentido de fazer uma obra como Cidade de Deus a partir de dados sociológicos, o que é impressionante para nós. Né? Enfim, a gente tende a gostar muito da... Tá tranquilo.
Bom, aí vai ter a Ivana Bentes, né, fazendo uma crítica e fazendo uma associação entre a estética da fome, que foi um manifesto que Glauber Rocha lança lá nos anos 60, e fazendo uma ironia, chamando o filme de uma cosmética da fome em função dos recursos tecnológicos e publicitários. Quer dizer, então, assim, o Cidade de Deus acaba sendo marcado, digamos assim, por duas polêmicas acadêmicas, né? Uma pela Alba Zaluari e a outra pela Ivana Bentes. Bom, aqui parte das imagens, né? E aqui, enfim, essa apresentação era diferente, só que aqui teve um problema do software e tal, onde ela funcionava, porque lá eu falei sobre o assunto, li trechos dos livros e essas imagens estavam passando ao fundo, né? Automaticamente. E a ideia era um pouco assim, qual é a grande diferença que nós temos do ponto de vista imagético entre o que é documental ou ficção. Do ponto de vista, fora a questão talvez da narrativa, e lá na POA, onde eu apresentei esses dias, fui convidado para apresentar esse mesmo trabalho, me comentaram que, enfim, na perspectiva do Lacan, né, a subjetividade se constitui como uma narrativa ficcional. Enfim, no sentido de que se tratam, enfim, de imagens que constroem um discurso imagético, na minha abordagem, na minha perspectiva, sobre os espaços da violência, né? Vem se constituindo um novo agora, que é um entorno aos presídios, né? Me parece que, mas sem ainda a repercussão, sem ter uma literatura, sem ter obras audiovisuais com a potência e com o alcance que essas obras chegaram. Bom, aqui uma referência ao início do ano em que Zumbi tomou o Rio, que é uma imagem assim distópica e a princípio absolutamente inverossímil, né? Traficantes derrubando os helicópteros da polícia com barreiras de mísseis, né? No Rio de Janeiro, desde o Morro do Rio de Janeiro. Isso é a abertura, a primeira página do livro lá do Água Lusa, né? E a gente vai encontrar alguns anos depois o inverossímil tornado notícia de jornal. Enfim, então, aqui sim, o questionamento sobre a questão da verossemelhança. Estava no livro de ficção essa situação. Então, assim, inclusive, aqui eu também tratei um pouco. Aí, enfim, como eu estava lá na Norte América, eu faço uma referência a um super-herói que vai defender o Harlem, né, o Luke Cage. Aqui algumas outras referências em relação à questão urbana, um clássico da discussão do urbanismo, a Jane Jacobs, que, enfim, de tempos em tempos ressurge, atualizada, né? Aqui imagens, por exemplo, quer dizer que são documentais, são de jornal, né? Mas poderiam estar no Tropa de Elite, poderiam estar no Cidade de Deus. Aqui é o Tropa de Elite, né? Isso aqui é interessante, ó. Isso é cinema. Isso é foto de jornal. Ó. Aqui é Atlanta, né, que eu já fiz referência, do Gambino. O Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. Aí mais imagens, enfim, uma referência a Jacobs. Enfim, e aqui uma questão bastante contemporânea, parece que no quadro latino-americano, que são a disputa que os movimentos de ocupação, tal como o MLB, o MNLM, e menos o MTST, porque o MTST tem a estratégia de ocupar glebas de periferia, enquanto o MLB e o MNLM têm a estratégia de ocupar edifícios em áreas centrais, o que para mim, do ponto de vista urbano, me faz achar a estratégia deles melhor, do ponto de vista geral, o efeito é melhor do ponto de vista geral, do ponto de vista social geral, mas que vão ter que disputar com as chamadas narco-ocupações. Não se tem notícia em Porto Alegre de uma narco-ocupação tal qual, mas de São Paulo para cima já é bem comum, e é algo que surge na Colômbia e na Bolívia. Em que nós tivemos em Porto Alegre o mais próximo, que não remete a esse filme exatamente, mas foi após a retirada da ocupação 20 de novembro, do prédio da Caldas Júnior, onde hoje está Saraí, a ocupação Saraí. Ele foi ocupado por uma gangue de criminosos que fizeram um túnel para entrar no Banrisul, né?
que vai depois ser semelhante a essa estratégia que vai virar filme do assalto ao Banco Central. Bom, e aqui por último, enfim, se tratando desta questão, me parece ainda, infelizmente, incontornável, nós temos que chamar a atenção para o quanto as instituições, né, e aqueles ligados às institucionalidades, particularmente aquelas que remetem imediatamente à ideia de democracia, a partir da eleição para o legislativo, se encontram também literalmente na linha de fogo dessas articulações de interesse. Enfim, era isso que eu tinha para apresentar em relação ao que eu apresentei no ISO. Acho que no debate a gente pode conversar um pouco melhor sobre a questão específica lá do Congresso. Obrigado, Paulo. Desculpa.